Sejam bem-vindos ao palco de todas as decisões. Neste domingo, o Maracanã abre suas portas para um dos confrontos mais aguardados da temporada: Flamengo e Bahia. Ocupando a parte de cima da tabela, as duas equipes chegam ao Rio de Janeiro em busca de muito mais do que 3 pontos. Elas buscam a afirmação definitiva. De um lado, o Flamengo, com seu elenco estelar e a mística de um Maracanã lotado, jogando sob a pressão constante de ser impecável. Do outro, o Bahia, um projeto sólido e ambicioso que recuperou sua voz nacional e não teme mais os grandes palcos. O que veremos hoje é o choque entre a tradição dominante e a ascensão planejada. É o talento individual contra a disciplina tática. O favoritismo está em campo, mas a coragem também. Prepare-se, porque o que acontece hoje no Rio vai redesenhar o topo do campeonato. Quem terá a força necessária para dominar o Maracanã? Vamos para a análise. O gigante sob holofotes. Falar de Flamengo é falar de expectativa máxima 24 horas por dia. Mas neste domingo contra o Bahia, o ar no Maracanã parece mais denso. Não é apenas mais uma rodada do Brasileirão. É o encontro de um elenco que tem a obrigação de ser impecável contra um adversário que aprendeu a não ter medo. Quando olhamos para as peças desse grupo rubro-negro, vemos o que há de mais qualificado no continente. É um time desenhado para não dar chances, mas, como bem sabemos, o papel aceita tudo. O gramado do Maracanã, não. O problema da oscilação. O grande ponto de interrogação que paira sobre o ninho do urubu hoje é a confiabilidade. O Flamengo desta temporada é uma equipe de duas faces. Em um momento, vemos um domínio absoluto, uma posse de bola asfixiante e chances criadas com uma naturalidade assustadora. No momento seguinte, o time parece baixar a guarda. Essa queda de intensidade, esse desligar durante os 90 minutos, é o que transforma jogos teoricamente tranquilos em batalhas dramáticas. O Flamengo ainda é um time em busca de sua identidade definitiva. A busca pelo equilíbrio entre o DNA ofensivo e uma segurança defensiva que não permita sustos. O fator adversário e o espaço nas linhas. E por que essa oscilação é tão perigosa desta vez? Porque o Bahia não vem ao Rio para ser figurante. O time baiano hoje tem coragem. Se o Flamengo der o espaço que costuma dar entre suas linhas de marcação, o castigo pode vir rápido. O maior risco para o rubro-negro é permitir que o jogo se torne um lá e cá. Quando o Flamengo se desorganiza taticamente para tentar resolver na individualidade, ele oferece o contra-ataque. E contra uma equipe bem treinada e que vive um momento de confiança lá no alto, qualquer erro na saída de bola ou na recomposição defensiva custa caro demais. O aspecto mental e o relógio. Não podemos ignorar o fator psicológico. O Maracanã é um aliado, mas é um juiz severo. Se o gol não sai cedo, ou se o Bahia consegue equilibrar as ações e trocar passes no campo de ataque, a pressão da arquibancada começa a pesar nas pernas dos jogadores. O Flamengo joga contra o relógio e contra a própria exigência de ser perfeito. A força mental para manter o plano de jogo, mesmo sob pressão, será o diferencial. Por outro lado, se o time entrar ligado, com a intensidade que o elenco permite, o talento individual sobra e o favoritismo se confirma naturalmente. Conclusão e palpite. Resumindo o cenário para este domingo, o Flamengo é favorito? Sim, pelo peso da camisa e pela qualidade técnica superior, mas não é um favoritismo de véspera, é um jogo que depende exclusivamente da postura rubro-negra. Se for o Flamengo intenso e concentrado, é jogo para domínio total. Se for o Flamengo que oscila e se desconecta da partida, teremos um confronto perigoso. É o teste de fogo para a maturidade desse grupo. E você, o que acha? O Flamengo confirma essa força e atropela? Ou a instabilidade vai falar mais alto e abrir caminho para uma surpresa do Bahia? Deixa seu palpite nos comentários. O fim da previsibilidade. Esqueça aquele Bahia de alguns anos atrás, aquele time que entrava no Maracanã apenas para tentar evitar uma goleada jogando totalmente recuado e sem identidade. O cenário mudou completamente. Neste domingo contra o Flamengo, o que a gente vai ver é um esquadrão estruturado, competitivo e, acima de tudo, com uma identidade clara. O Bahia de 2026 não entra mais em campo como um figurante. Ele entra como um protagonista que sabe exatamente o que precisa fazer para ferir um gigante. O jogo deixou de ser previsível porque o Bahia subiu de nível. A postura de quem quer jogar.
O primeiro ponto que a gente precisa entender é que o Bahia não vai abdicar de jogar. Mesmo diante de um dos elencos mais caros do continente, a tendência é que o time tente competir, especialmente no setor mais crítico do campo, o meio-campo. Não espere um time que simplesmente se fecha e joga a chave fora. O Bahia aprendeu a alternar ritmos. Em alguns momentos vai subir a marcação para incomodar, em outros vai baixar as linhas com inteligência. Essa leitura de jogo, essa capacidade de entender quando atacar e quando se resguardar, é o que pode desequilibrar o confronto a favor do tricolor. O meio-campo, o coração da batalha. Se existe um setor que vai decidir o destino dessa partida, esse setor é o meio-campo. O Bahia construiu um setor muito interessante, com jogadores que têm o fino trato com a bola, mas que não fogem da dividida. É um time que consegue trocar passes com paciência, construir jogadas de pé em pé e, no momento certo, acelerar a transição. Se o Bahia conseguir equilibrar as ações ali no círculo central, o jogo muda de figura, porque aí ele deixa de ser apenas um time que se defende e passa a ser um time que agride, que dita o ritmo e que tira o Flamengo da sua zona de conforto. A arte de saber sofrer e a compactação. Mas vamos ser realistas. Enfrentar o Flamengo exige uma defesa quase perfeita. A compactação será a palavra de ordem. O Bahia precisa jogar com as linhas próximas, sem dar o espaço entre os setores que jogadores de alta qualidade adoram explorar. É preciso saber sofrer. Se o Flamengo começar com aquela pressão abafante, o Bahia terá que ter resiliência. O segredo está em aproveitar as oscilações do adversário. A gente sabe que o Flamengo tem quedas de intensidade durante os 90 minutos, e é exatamente nesses buracos que o Bahia precisa ser letal. Uma recuperação de bola precisa virar um contra-ataque perigoso em segundos. Conclusão: o fator psicológico. Por fim, tem o fator que ninguém vê na tática, mas sente no gramado, o peso mental. O Bahia entra mais leve, a pressão maior, a obrigação da vitória e o peso da crise em caso de tropeço estão todos do lado rubro-negro. Se o Bahia tiver paciência, se mantiver o placar aberto e levar a decisão para a reta final, a confiança tricolor cresce enquanto o nervosismo toma conta das arquibancadas. O Flamengo é o favorito? Pelos números, sim, mas o Bahia não vai para o Rio apenas para participar. Vai para competir e, quem sabe, escrever mais um capítulo de surpresa neste campeonato. E agora eu quero o seu palpite. O Bahia tem a frieza necessária para segurar o ímpeto do Flamengo e sair com pontos do Maracanã? Ou o favoritismo carioca vai falar mais alto? Comenta aqui embaixo. No final de contas, as estatísticas ficam do lado de fora das quatro linhas. O que conta no domingo é a transpiração, o detalhe tático e a capacidade de suportar a pressão de um Maracanã fervoroso. De um lado, o Flamengo tem o talento que decide num estalar de dedos, mas carrega o peso de não poder falhar. Do outro, o Bahia tem a estratégia de quem sabe onde quer chegar e a leveza de quem já provou que pode bater de frente com qualquer um. Será que o Urubu mantém o seu território com a força da tradição? Ou será que o Superman do Nordeste voa mais alto e quebra de vez esse tabu histórico? O futebol é magnífico exatamente por isso, pela dúvida. Mas uma coisa é certa, quem ganha somos nós, apaixonados por este desporto, que vamos testemunhar um duelo de gigantes. O meu palpite? Eu vejo um jogo decidido nos detalhes, talvez um empate com gols ou uma vitória magra por um gol de diferença. Mas agora a bola está contigo. Comenta aqui embaixo, quem vence esta batalha? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o teu gostei e ativar as notificações para não perder o pós-jogo. Nos vemos no Maracanã. Um abraço e até a próxima.